Olá, vamos agora dar sequência aos nossos estudos, onde paramos, fazendo uma recapitulaçãozinha acerca das diferenças do modelo da indústria canavieira para o modelo da indústria de café. Vale ressaltar que o modelo aqui da cana era baseado no plantation, era uma monocultura, a monocultura da cana, que servia para gerar riquezas não para o país, mas para produzir riquezas para a metrópole Portugal. Também Holanda, que era parceira de Portugal nessa ocasião. Então, nós vimos também que a indústria do café, ela propiciou riqueza para aqui e também mobilizou, né, um conjunto de pessoas da elite para propor ideais republicanos aqui para o Brasil. E esses ideais vieram através dos filhos da grande elite aqui, que levavam seus filhos para estudarem fora. Eles traziam essas ideias aí republicanas, liberais, iluministas da Europa para o Brasil. E a gente pode perceber que esse movimento aí republicano no Brasil ainda imperial, ele vem ser decisivo no processo da substituição da mão de obra escrava para mão de obra assalariada. E como fazer isso é a grande questão, né? Então, para que não houvesse prejuízos, o processo foi feito devagar e gradativamente, ok? Apresentando vários processos e assim várias etapas que foram desde a proibição do tráfico negreiro em 1850 a 1871 e após 1885 veio a chamada abolição da escravatura em 1889. O que eu acabei de falar está no outro vídeo e qualquer dúvida você pode ir lá e conferir. Então vamos partir agora para a análise dos ideais pedagógicos republicanos na ideia de positivismo e laicismo, nas primeiras décadas do século XX. Veja, nós agora já estamos analisando o contexto aqui, o Brasil já republicano, ok? Ele já é um país independente e agora começa a estabelecer, né, relações de um país capitalista, porque aqui a gente já tem uma mão de obra assalariada que veio, na sua grande parte, dos escravos, né, derivado dos escravos, e aí uma grande preocupação no país é como desenhar esse rostinho do Brasil, né? Como desenhar, como delinear as aspirações, os valores, o que eu preciso construir para esse povo chamado povo brasileiro. E aí a gente tem, né, grandes debates, inúmeros debates e propostas que não dão certos, mas a gente tem a história que nos faz pensar no seguinte, que esses ideais republicanos, né, eles foram de alguma forma, com a independência, eles foram universalizados. As ideias liberais dentro do Estado brasileiro, elas foram universalizadas. Elas passaram de propostas para serem aderidas de forma universal, né, pelo próprio Estado. Nós precisávamos avançar nessa ideia de Estado liberal, Estado democrático, né? A escolarização é o meio de transformação dos indivíduos ignorantes em cidadãos esclarecidos. A educação é a via, não tem outra. Aí a gente percebe que desde 1974, o entusiasmo pela educação já era nítido, né? E em 1920, meados do século XX, certo? 1920, você encontra aí o ápice, né, dessa ideia e dessa aposta pela educação. E a gente vai ver daqui a pouco na questão do Manifesto dos Pioneiros na Educação, em 1932. Então a gente vai ver que essa ideia aí, esses ideais republicanos, ele tem uma vertente moderna, né? Ele traz em si uma vertente moderna, que é a concepção humanista, moderna da filosofia da educação e a expansão da criação de associações no campo da educação, que a gente
percebe a criação da ABE, que é a Associação Brasileira de Educação aí. Então, a gente já começa a perceber que a educação começa a avançar, né? E as associações começam a ser um dado, tá? Mas os entraves ainda continuam quase que os mesmos, os obstáculos para esse modelo e essas ideias e para esse país avançar. Que era a divergência moral, né? Nos costumes, baseada nos costumes, das práticas políticas e sociais da elite brasileira versus a visão dos cânones oficiais, ok? Então a gente consegue perceber aí uma grande divergência entre, de um lado, a classe elite, de filhos da elite que estudaram, de intelectuais que pensam nos ideais aí políticos, sociais, liberais, tá? Secularização, enfim, o avanço da ciência, aquilo tudo que a gente já tem discutido, mas a gente continua ainda com o pé atrás aqui com a questão religiosa, que nesse sentido segue aqui o regime de padroado, tá? Que nesse momento que foi anterior à República, esse padroado era uma ideia muito presente ainda, tanto no Império, tá? Com a participação aí e a autorização da Igreja Católica Romana para o representante civil, Dom Pedro I, outorgando a ele poderes em relação às questões dos valores da Igreja. Então a gente consegue perceber que a Igreja sempre esteve e sempre está presente nessas grandes discussões. O que vem acontecer então? Vem surgir aí uma grande questão, né, que ficou conhecida como questão religiosa, certo? Então essa questão a questão religiosa nada mais é do que o avanço das ideias, tá? Das ideias laicas associadas ao contraste com as ideias de padroado e o poderio da Igreja, certo? E a presença da Igreja, isso tudo vai ser discutido e posto em xeque, né? E aí vai ser um grande debate, uma grande divergência, que vai ser resolvida posteriormente com a reação católica, tá? Num primeiro momento, aí uma briga, uma disputa no país, com esses dois polos aí, a Igreja de um lado e a elite progressista de outro, tá? Que pensava nos ideais positivos, liberais, enfim. Nós temos aí essa divergência. O que acontece? Essa divergência vai ser solucionada agora, tá? Pela reação católica. O que a Igreja faz? A Igreja, inconformada com o campo, né? O seu campo de ação que ela estava perdendo frente a ideais novos e que estava, de certa forma, balançando muito os representantes, aí estava sendo aderido muito, tem uma adesão muito grande dentro da sociedade. O que a Igreja faz, ela se utiliza de todos os meios, de metodologias para colocar o seu retrato nas mídias. Ela utiliza-se de livros didáticos dentro das escolas, ela começa a trabalhar com a questão de jornais e revistas, fazendo publicações, né, as suas publicações, enfim. Isso ficou conhecido na literatura educacional como a reação católica, que foi derivada da questão religiosa, tá? Então, não esqueça aí o que foi a questão religiosa, tá? Foi a constatação da divergência entre dois tipos de pensamento, um pensamento liberal e um pensamento religioso, tá? E a reação católica foi a expressão da Igreja mediante uma metodologia ativa de colocação de artigos, jornais, publicações e materiais didáticos em todas as frentes, desde os materiais didáticos até a questão midiática.